Ouça essa oração. Se tudo parecer difícil e o Espírito Santo irá agir em sua vida. Quando tudo parece difícil, não é só a vida que está em crise, é a alma que grita e ninguém escuta. Você acorda cansado, termina o dia sobrecarregado, vive cercado de pessoas e mesmo assim se sente sozinho. E o mais doloroso é perceber que você não sabe mais como orar. Não sabe mais o que pedir, porque já pediu tudo e nada aconteceu. Já tentou ser forte, já tentou fingir, já tentou acreditar de novo. Mas hoje, a verdade é que você só queria uma resposta, um sinal, um toque, um movimento no meio do silêncio. É como se tudo tivesse parado no tempo. Os dias passam, mas por dentro parece que tudo está travado. E o coração começa a duvidar. Será que Deus ainda está ouvindo? Será que Ele ainda se importa? Você até tenta se convencer de que é só uma fase, mas as forças estão se esgotando. E quando a alma cansa, até a esperança parece ficar em silêncio. Só que é nesse silêncio que Deus começa a escrever as maiores mudanças. Ele não se ausenta, Ele observa, Ele prepara. Ele ordena tudo, mesmo quando você não vê nada. E é aqui que muitos desistem. Quando não enxergam mais saída. Quando tudo parece emperrado, trancado, confuso. Mas o que ninguém vê é que esse é exatamente o cenário onde o Espírito Santo começa a agir. Ele não aparece no palco da vitória. Ele desce no meio do desespero. Quando ninguém mais consegue alcançar você, ele chega. Quando ninguém entende sua dor, ele se move. E o mais impressionante é que, mesmo em silêncio, ele fala. Mesmo sem palavras, ele responde. Sabe aquele abraço que você precisa, mas não consegue pedir? Aquele alívio que ninguém sabe que você busca? O Espírito Santo traz. Ele vem com uma presença que não precisa de explicações. Ele invade os lugares que nem você consegue acessar dentro de si. E não vem com pressa. Ele vem com propósito. E quando ele toca, o que estava morto, revive. O que estava travado se abre. O que parecia perdido começa a se alinhar. O que você está vivendo agora não é um castigo, não é um erro, não é abandono. É o ponto onde a sua força acaba e o poder de Deus começa. É o terreno onde o Espírito de Deus planta algo novo. E se você permanecer, se você ouvir essa oração até o fim, vai perceber que enquanto tudo parecia difícil, Deus estava desenhando um caminho onde não existia chão. E esse caminho não é qualquer caminho. É uma estrada sobrenatural, traçada pelo próprio Deus em meio ao deserto. Uma rota onde as lágrimas regam as sementes que ainda vão florescer. É nesse processo que a fé verdadeira nasce. Não daquilo que você entende, mas daquilo que você suporta em silêncio. Porque Deus trabalha no oculto, no secreto, nos bastidores que os olhos humanos não conseguem ver. E se você continuar, vai perceber que há algo sendo gestado por Deus, mesmo nas suas noites mais escuras. Essa oração não é para quem quer ouvir promessas bonitas, é para quem está no limite, para quem está dizendo por dentro, se não for Deus agora, não sei mais o que fazer. E se esse é você, então você não está aqui por acaso. Essa não é mais uma oração, é um resgate. É um chamado, é uma intervenção divina disfarçada de vídeo. É como se o céu estivesse sussurrando ao teu coração. Eu estou aqui, eu nunca saí e estou prestes a agir. Mesmo que você não veja nada mudando, confie. A movimentação de Deus começa de dentro para fora. Ele primeiro te fortalece por dentro, para que você esteja pronto quando as portas começarem a se abrir por fora. Porque o milagre que permanece é aquele que transforma primeiro o coração. Enquanto você escuta, o Espírito Santo vai se mover. Ele vai tocar partes que você escondeu de todos. Ele vai restaurar forças que você nem sabia que ainda tinha. Ele vai calar vozes que te confundem. Ele vai romper cadeias que você aprendeu a conviver. E quando a oração terminar, você não será o mesmo.
Porque quando tudo parece difícil, é sinal de que o céu está se preparando para intervir. Você não chegou até aqui por acaso. Essa oração é o que o céu preparou para o seu socorro. E mais do que isso, ela é a resposta que você nem sabia como pedir. Enquanto ouve cada palavra, permita que seu espírito se abra. Não lute com a lógica, não tente controlar o processo, só entregue, só se permita ser visitado por esse toque que muda tudo. Porque onde termina a força humana, começa o mover sobrenatural. Onde há rendição, há visitação. E Deus não visita apenas para consolar, Ele visita para transformar, para libertar, para alinhar. E hoje Ele está batendo na porta do seu interior, pronto para fazer morada, pronto para recomeçar dentro de você uma nova história. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz: também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Há um tipo de fraqueza que não é percebida de fora. Ela não tem forma, mas pesa. Não sangra, mas esgota. É quando você não consegue nem orar, quando não sai som, nem lágrima, nem força para tentar de novo. Só o vazio, só o silêncio, só a exaustão. Mas é nesse momento que o Espírito Santo age de forma mais profunda, porque ele não depende da sua eloquência, nem da sua postura. Ele responde ao seu coração, ele entra quando tudo desaba, porque não precisa de uma entrada triunfal. Ele é Deus, e ele entende o que ninguém mais entende. O gemido da alma, o silêncio carregado de dor, a oração que não foi dita, mas sentida. Você não precisa saber o que pedir, não precisa usar palavras certas, só precisa permitir. O Espírito Santo está pronto para interceder por você, onde você já não tem forças para se levantar. E é nesse ponto da fraqueza que Deus escreve os começos mais poderosos, porque a sua força se aperfeiçoa exatamente aí, no que o mundo chama de fraqueza e o céu chama de terreno fértil. E sabe por quê? Porque Deus não se impressiona com a nossa performance, Ele se move diante da nossa entrega. Enquanto o mundo nos ensina a esconder a dor, a fé verdadeira nos convida a apresentá-la. Não maquiada, não explicada, apenas entregue. Como está, do jeito que ficou, depois de tudo. É ali, no momento em que o chão desaparece, que o céu se aproxima. É quando a última tentativa falha que o socorro vem do alto. Porque Deus não é o último recurso de quem não tem mais o que fazer. Ele é o primeiro a chegar quando todos os outros vão embora. Ele é o único que entra quando até você já desistiu de si mesmo. O Espírito Santo não exige força. Ele se move justamente quando ela acaba. Ele não espera que você se recomponha para então agir. Ele entra no meio dos escombros, dos destroços, dos cacos e começa a reconstrução. Uma reconstrução que não começa do lado de fora, mas de dentro. Uma cura que não se vê no espelho, mas se sente na alma. E se você está nesse lugar, sem direção, sem voz, sem forças, saiba que não é um fim, é um reinício. Porque quando tudo em você se cala, Deus fala. E quando Deus fala, até o caos obedece. Até o medo se aquieta. Até a alma encontra abrigo. Você não foi esquecido. Não foi ignorado. O céu não está em silêncio porque se esqueceu de você. Às vezes, o silêncio de Deus é o intervalo entre o trauma e a cura, entre o fim de um ciclo e o nascimento de outro, entre a queda e o renovo, entre o desespero e a visitação. E enquanto você acha que nada está acontecendo, o Espírito Santo está intercedendo com gemidos que palavras não podem conter. Ele conhece cada detalhe que você não contou para ninguém. Cada pensamento que você tentou esconder até de si mesmo. Cada peso que você carregou fingindo leveza. Cada noite em que dormiu cansado de fingir que estava bem. Ele sabe, e mesmo assim permanece.
Mesmo assim, intercede. Mesmo assim, decide não desistir de você. Talvez o que você mais precisa hoje não seja de respostas, mas de presença. Não de explicações, mas de consolo. Não de direção, mas de abraço. E o Espírito Santo é tudo isso. Ele não apenas resolve, ele permanece. Ele não apenas corrige, ele restaura. Ele não apenas ensina, ele caminha junto. Mesmo quando você para, mesmo quando você trava, mesmo quando você desiste. Então respire fundo, não porque tudo está resolvido, mas porque você não está sozinho. E às vezes, saber disso já é o suficiente para continuar. Mesmo sem entender, mesmo sem ver, porque mesmo na ausência de palavras, a presença de Deus é suficiente para sustentar você. Agora respire, não de forma automática, mas com intenção. Respire como quem sabe que está prestes a entrar em algo sagrado. Feche os olhos, se puder. Diminua o barulho à sua volta. Mas, acima de tudo, silencie as vozes aqui dentro. As vozes do medo, da pressa, da preocupação, da autopunição. Esse é o momento de entrega. Não é hora de controlar, resistir ou entender. É hora de se render. Deus não precisa de performance, Ele só quer acesso. O Espírito Santo não exige fórmulas, Ele busca espaço. Então abra seu coração, não apenas no sentido simbólico, mas abra mesmo, como quem convida alguém querido para entrar. Diga em pensamento: Espírito Santo, eu te convido. Não por obrigação, mas por necessidade, porque sem o teu toque eu não vou conseguir continuar. E se o Senhor realmente estiver aqui agora, que tudo em mim se dobre à tua presença. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, eu oro agora por aquele que se encontra no lugar mais difícil de todos, o silêncio. Não é a dor que mais machuca, é a ausência de respostas. É o vazio entre o clamor e o socorro, é a espera sem sinal, é a oração feita com fé, mas recebida sem retorno. E é nesse silêncio que tantos se perdem. Mas hoje, eu oro para que nesse mesmo silêncio o Senhor se revele. Senhor, essa pessoa já fez tudo o que sabia fazer. Já orou, já jejuou, já tentou manter a calma, a esperança, a fé. Já buscou ouvir a tua voz e, por mais que confie, hoje sente que está sozinha. E esse sentimento pesa, porque quando ninguém responde, a mente cria vozes. Vozes que acusam, que distorcem, que confundem. Vozes que dizem: Deus não te ouve mais. Mas o Senhor está aqui, e mesmo que tudo pareça parado, o teu agir não depende de barulho. Eu oro por todos que estão em um momento de esgotamento interno, que não choram mais, que não conseguem orar com intensidade, que não têm força para pedir, que só conseguem dizer: Senhor, se o Senhor ainda me vê, faz algo. Pai, faz. Move-se nesse espírito cansado, visita esse coração desanimado e mostra que o teu silêncio não é desprezo, é preparação. Que não é ausência, é maturidade, que não é rejeição, é um espaço onde a fé cresce quando tudo o resto se cala. Espírito Santo, toma o lugar da força que acabou, toma o lugar da esperança que se partiu, toma o lugar da fé que fraquejou, enche com tua presença aquilo que o desânimo esvaziou, vem com tua luz onde o cansaço gerou escuridão, vem com tua paz, onde os pensamentos já não encontram descanso. Acalma a alma que já não suporta mais esperar e transforma essa dor em um altar. Essa espera em um campo de crescimento. Essa crise em um chamado. Deus, quantas vezes tu permaneceste em silêncio não por frieza, mas por amor. Porque sabias que ainda não era o tempo. Porque estavas fazendo algo maior do que a oração pedia. Porque estavas nos ensinando a crer, mesmo quando tudo gritava que era hora de parar. E quantas vezes, depois do silêncio, veio o milagre que ninguém esperava, a resposta que ninguém previa, a porta que nem sabíamos que existia. Então hoje eu oro com ousadia por todos que estão em silêncio.
que estão cansados de perguntar e não ouvir, cansados de buscar e não encontrar, cansados de tentar e ver tudo desmoronar. Que essa oração seja o rompimento do céu sobre a terra, que ela quebre o ciclo da espera, que ela destrave o que estava retido, e que o teu Espírito, com gemidos inexprimíveis, interceda agora por essa vida que só quer respirar de novo, que só quer saber se o Senhor ainda está aqui, e eu sei que está, porque a tua palavra diz que ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, o Senhor não se esquece. Então, ainda que pareça que tudo ficou em silêncio, o céu não ficou vazio. Deus está no silêncio. Deus está no bastidor. Deus está escondido no invisível, costurando uma resposta que não vai apenas resolver, vai transformar. Espírito Santo, sopra agora sobre cada coração quebrado, sobre cada alma exausta, sobre cada mente saturada de ansiedade. Toca onde só o Senhor pode tocar. Age onde ninguém mais tem acesso. Fala com a clareza que só o Espírito entende e que cada parte do interior dessa pessoa seja restaurada. A alma, as emoções, a fé, a identidade, a disposição para continuar. Senhor, eu oro também por quem se calou, que não apenas se sentiu sem respostas, mas também parou de buscar, que perdeu o hábito da oração, que deixou de dobrar os joelhos, que passou a viver por inércia. Espírito Santo, reacende a chama, reacende a fome, reacende a sensibilidade. Que essa oração marque um retorno, um reencontro, um recomeço, e se tudo ainda parecer difícil amanhã, que haja uma certeza inabalável no coração. O teu Espírito está agindo mesmo quando os sentidos não percebem, mesmo quando tudo ao redor parece inalterado, porque a maior mudança começa dentro, e o maior milagre não é o que vemos acontecer, mas o que acontece em nós quando tudo parece perdido. Eu clamo, Senhor, por paz que não depende de explicação, por respostas que não precisam de lógica, por movimento invisível, por consolo sem palavras, por cura que vem da presença e não do tempo. Espírito Santo, toma o controle agora. A atmosfera muda quando o teu nome é invocado. E agora, invocamos. Espírito de Deus, age com liberdade. Espírito Santo, agora eu me coloco na brecha. Intercedo por cada área da vida dessa pessoa que ora comigo agora. Não oro apenas de forma geral, mas clamo por áreas específicas, porque o Senhor conhece detalhes que os olhos humanos não veem. E eu creio que o teu agir alcança cada uma delas com precisão. Eu oro pela família, pela paz dentro de casa, por lares onde os diálogos viraram ruídos e as refeições, silêncios, onde o amor precisa ser reaceso, onde os papéis se inverteram, onde pais estão esgotados e filhos perdidos, onde há gritos, ausência, frieza. Espírito Santo, entra nesse lar como bálsamo, restaura o que o desgaste tentou destruir, reorganiza o que a rotina desestruturou, que o amor volte a ser o centro e que o respeito seja reconectado pela tua presença. Eu oro pela área emocional, por cada alma afogada em ansiedade, cada mente que não consegue silenciar, cada coração que convive com o medo como companhia. Espírito Santo, quebra agora os grilhões invisíveis que aprisionam, derruba as fortalezas mentais, liberta das crenças de incapacidade, de desamparo, de desvalor, sopra alívio. Reescreve a identidade dessa pessoa pela tua verdade, não pelo que ela passou, ouviu ou sentiu. Eu oro pela saúde física, por quem convive com dores há dias, meses ou anos, por diagnósticos que geram angústia, por quem enfrenta tratamentos desgastantes ou incertezas médicas. Jeová Rafá, tu és o Deus que cura. Toca agora no corpo físico com teu poder criativo. Restaura células, órgãos, funções. Onde houver degeneração, haja regeneração. Onde houver inflamação,
haja alívio. Onde houver doença, haja cura. E onde houver esgotamento, renova com vida nova. Eu oro pela vida financeira. Senhor, por cada pessoa que está contando moedas, que olha para o mês e não sabe como terminar com dignidade. Por quem perdeu o emprego, viu o negócio ruir ou vive do mínimo. Por quem carrega dívidas como correntes. Por quem sente vergonha de pedir ajuda. Por quem se sente esquecido, mesmo sendo fiel. Pai, abre as portas, não apenas financeiras, mas de criatividade, de estratégias, de conexões, de provisão com propósito. Que o pão volte à mesa e a paz volte ao coração. Eu oro pela vida espiritual, por quem está seco por dentro, por quem sente saudade de sentir tua presença como antes, por quem serve, mas já não sente, por quem crê, mas já não queima, por quem ainda ama, mas está cansado. Espírito Santo, sopra a vida sobre os ossos secos, restaura a paixão pela tua presença, reacende o altar da intimidade. Que esse momento de oração seja uma chama acesa que nunca mais se apaga, que o coração volte a pulsar pela tua voz. Eu oro por quem está cercado de decisões, encruzilhadas, caminhos que parecem certos, mas geram insegurança. Senhor, libera direção, clareza, sabedoria, que não haja precipitação, mas que também não haja paralisia. Que o teu Espírito seja lâmpada para os pés e luz para o caminho. Que mesmo sem mapa, essa pessoa saiba que pode confiar no guia. E eu oro, Senhor, por quem está sentindo que vai desmoronar, que está se mantendo de pé por força emocional, mas por dentro já caiu. Que vive fingindo estabilidade, mas carrega um colapso escondido. Espírito Santo, essa pessoa não precisa provar nada, ela precisa ser abraçada. Então abraça agora, envolve, sustenta, levanta, mostra que ela ainda é amada, que não foi deixada para trás e que o Senhor ainda tem planos. Espírito Santo, eu também intercedo agora por aqueles que vivem relacionamentos rompidos, pessoas que carregam no peito a dor da separação, da traição, do abandono, corações que ainda sangram por vínculos que foram desfeitos sem explicação, por promessas quebradas, por sonhos em comum que viraram lembrança amarga. Vem com teu óleo, Senhor. Vem curar essa ferida profunda que palavras humanas não alcançam. Tira o peso da culpa, o medo de recomeçar, a autossabotagem que impede de confiar de novo. Mostra que há cura até para as dores mais íntimas e que nenhum amor humano define o valor que o Senhor já atribuiu a essa vida. Oro também por quem vive aprisionado pelo passado. Pessoas que até hoje são reféns de traumas antigos, de erros que cometem e não se perdoam, de culpas que o tempo não apagou. Espírito Santo traz libertação completa, apaga a sentença do inimigo e substitui pela tua verdade. Que nenhuma história de dor determine o fim. Que todo o passado doloroso seja agora transformado em testemunho vivo da tua graça restauradora. Que a vergonha seja coberta pela honra. Que o que foi quebrado seja refeito pelas tuas mãos. Senhor, eu oro por quem se sente invisível. Gente que ama, serve, cuida dos outros, mas nunca é notado. Que sente que dá tudo de si, mas nunca recebe de volta. Que sofre calado, esperando por reconhecimento, por afeto, por cuidado. Mostra que o Senhor vê. Que cada gesto escondido, cada renúncia feita em silêncio, cada semente lançada no secreto será honrada no tempo certo. Que essa pessoa entenda que quem planta com lágrimas, colhe com cânticos. E que ninguém que foi fiel no escondido será esquecido na hora da exaltação. Eu oro por quem tem vivido ciclos repetitivos. Pessoas que começam e não terminam. Que até sonham, mas não avançam. Que veem tudo dar certo por um tempo e, de repente, tudo desmorona. Que estão presas em repetições emocionais, espirituais, familiares. Espírito Santo, quebra agora ciclos de fracasso, ciclos de autossabotagem.
de instabilidade, de perda, de confusão. Vem com teu poder e estabelece um novo ciclo de constância, de crescimento, de avanço. Que tudo aquilo que parecia padrão de derrota seja agora cancelado e substituído por um tempo novo, firmado em ti. Intercedo também por quem está sobrecarregado de responsabilidades. Gente que não tem com quem dividir o peso, que carrega tudo sozinho. Casa, trabalho, filhos, ministério, dores que ninguém vê. Espírito Santo, visita esses corações cansados, dá refrigério, envia ajuda, cria conexões saudáveis. Ensina essa pessoa a descansar em ti, a dizer não quando for preciso, a confiar que o mundo não depende dela para continuar girando, que o Senhor é quem sustenta todas as coisas, inclusive ela. Senhor, eu oro por quem está paralisado por medo, medo do novo, medo do fracasso, medo do julgamento, medo de não ser suficiente. Que esse medo seja agora desfeito pelo teu amor perfeito, porque o teu amor lança fora todo medo. Que cada ameaça que o inimigo lançou na mente dessa pessoa perca agora o poder. Que a fé se levante como escudo. Que a coragem venha não da ausência de medo, mas da certeza da tua presença em cada passo. E oro, Pai, por aqueles que perderam alguém, por quem lida com o luto, com a ausência, com o vazio que nenhuma palavra humana preenche. Espírito Santo, tu és o Consolador. Consola como ninguém mais pode consolar. Abraça esse coração ferido, recolhe cada lágrima, sela cada lembrança com paz. Mostra que mesmo em meio à dor, ainda é possível viver, respirar, continuar. Que a vida não acabou com aquela perda e que há novos motivos para seguir. Que essa dor não será o fim, mas o início de uma nova sensibilidade para com a dor dos outros, uma nova compaixão, um novo olhar. Por fim, Senhor, intercedo por todos que estão ouvindo essa oração em secreto, escondidos, como se não quisessem ser percebidos. Aqueles que colocaram fones para ninguém ouvir. Que estão no quarto, no carro, no banheiro, no fundo da empresa, com o coração em pedaços. Mostra a eles que não importa onde estejam, o Senhor chega, o Senhor visita, o Senhor toca. Que essa oração seja o som do céu encontrando a solidão deles. E que essa presença que agora os envolve nunca mais os deixe duvidar que são amados. Pai, neste momento eu clamo por restauração. Restauração profunda, que vá além do que é visível, que alcance o que ninguém mais consegue alcançar. Declaro que o Espírito Santo está visitando agora áreas que estavam esquecidas, abandonadas, enterradas, paralisadas. Áreas que essa pessoa nem ousava mais orar por elas, porque o medo da decepção se tornou maior que a esperança. Eu declaro cura sobre traumas antigos, feridas emocionais abertas há anos, talvez desde a infância, palavras que feriram, rejeições que moldaram inseguranças, silêncios que machucaram mais que gritos. Espírito Santo, vai até esse passado com tua luz. Mostra que o Senhor esteve lá. Mostra que não houve dor que passou despercebida, que cada lágrima foi colhida por ti. Senhor, restaura a fé dessa pessoa. Não a fé abstrata, mas a fé que move montanhas, a fé que ora e espera, a fé que não precisa ver para continuar, a fé que resiste à espera, que suporta o silêncio, que vence a frustração. Sopra fôlego novo agora, reacende a chama que quase se apagou. Pai, restaura os sonhos, não os sonhos egoístas, mas os que nasceram no coração, lá no começo, antes das decepções, antes das quedas, sonhos que foram engavetados por medo, por falta de apoio, por cansaço. Mostra que ainda é tempo, que ainda dá, que ainda existe possibilidade.
Porque com o Senhor, até o que morreu pode voltar a viver. Espírito Santo, restaura o altar de oração, que essa pessoa volte a ter prazer em estar contigo, que os momentos a sós não sejam mais rotinas vazias, mas encontros transformadores, que o ambiente da casa mude agora. Que a presença de Deus entre nesse lugar, como perfume invisível, como paz que invade, como brisa que envolve. Que a presença do Senhor seja sentida no corpo, na alma, no espírito. Restaura, Senhor, a visão. Porque quem enxerga com os olhos do medo só vê derrota, mas quem olha com os olhos da fé vê promessa. Tira os filtros da incredulidade. Retira os véus da decepção, purifica os olhos espirituais, que essa pessoa veja como o Senhor vê, que ela enxergue futuro mesmo dentro do caos, que perceba o agir de Deus mesmo no silêncio. Pai, restaura também o coração, o que se fechou para não sentir dor, o que criou muralhas para se proteger, o que aprendeu a não esperar nada para não se frustrar. Derruba essas barreiras agora, que o amor de Cristo entre como bálsamo, que o Espírito da verdade traga convicção de que ainda há mais, que a vida não acabou, que esse não é o fim da linha, que o que está por vir é maior que tudo o que passou. Declaro profeticamente, esse será um tempo de cura, de recomeço, de renovo. O Espírito Santo está ativando o que estava adormecido, está trazendo vigor ao que estava estagnado. Está gerando movimento onde só havia espera. A promessa ainda está de pé, e quem está de pé é sustentado por Deus. Agora, em nome de Jesus, eu declaro sobre sua vida um novo tempo, um tempo onde as respostas vão começar a surgir, onde o que parecia trancado vai ser destravado, onde as perguntas mais profundas do seu coração começarão a ser respondidas, não com palavras, mas com experiências, onde a direção do Espírito Santo será clara como a luz da manhã. Você não está perdido, você não está esquecido, você não foi abandonado pelo céu. O silêncio que te cercava não era a ausência de Deus, era a preparação. E hoje algo está se movendo no espiritual. Deus está tirando você do lugar da estagnação. Ele está desamarrando seus pés espirituais. Você vai voltar a andar com firmeza, vai voltar a crer com convicção, vai voltar a orar com autoridade. Declare com fé: eu não vou parar no meio do caminho, eu não vou retroceder, eu não vou viver dominado por medo, dúvida ou solidão. O Espírito Santo está comigo e ele me guia mesmo quando tudo parece escuro. Eu creio que portas estão sendo abertas agora, portas que ninguém poderá fechar. Toda confusão mental está sendo substituída por paz. Toda opressão espiritual está caindo por terra. Toda palavra contrária lançada contra você está sendo cancelada agora pelo poder do sangue de Jesus. Toda tentativa do inimigo de te paralisar está sendo frustrada, porque a unção que está sobre sua vida é maior que qualquer plano das trevas. Você não depende de circunstâncias favoráveis. Você depende de Deus. E Deus já começou a agir. Mesmo que você não veja tudo ainda, descanse na certeza de que Ele está trabalhando nos bastidores. Ele não precisa de aplausos nem de palco para realizar o impossível. Ele só precisa de fé. Então agora, profetize sobre o seu dia, sua semana, seu mês. Declare que o favor de Deus te cerca como escudo, que as conexões certas vão acontecer, que aquilo que está em desalinho será ajustado, que a sabedoria virá sobre você para tomar decisões acertadas, que a presença do Espírito Santo te acompanhará onde você for, que a unção de Deus será visível na sua vida. Você é amado, escolhido, separado, chamado, guiado. Você não é um acidente, você é resposta. Deus conta com você e vai te surpreender. Se esta oração falou com você, não guarde isso só para si. Deus te tocou de forma especial e agora é sua vez de tocar outros. Escreva amém nos comentários como sinal de concordância e fé.
Não é apenas uma palavra, é uma semente profética lançada nos céus. É o seu sim para os planos de Deus. É a sua forma de declarar: eu creio e recebo. Se você tem um pedido de oração, deixe aqui também. Estamos construindo uma comunidade de fé, de pessoas que oram umas pelas outras, que intercedem com amor, que acreditam juntas na intervenção de Deus. Cada comentário é lido com carinho e levado ao altar em oração. Você não está sozinho. Aqui, nós caminhamos juntos. Curta este vídeo. Isso ajuda com que ele chegue a outras pessoas que, assim como você, precisam ouvir essa oração, sentir essa presença, receber essa palavra. E se alguém veio à sua mente enquanto ouvia, envie para essa pessoa agora mesmo. Seja canal de bênção na vida de alguém. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Assim, toda vez que uma nova oração for postada, você será o primeiro a saber. Comece os seus dias com Deus e veja o quanto isso transforma sua vida, sua rotina, suas decisões. Você não chegou até aqui por acaso. O Espírito Santo te guiou e Ele continuará guiando. Que essa oração se torne parte do seu dia a dia. Volte sempre que precisar ouvir essa palavra de fé. Volte sempre que seu coração precisar de consolo. Volte sempre que quiser se reabastecer da presença de Deus. E que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Que você caminhe com confiança, fé e ousadia, porque Deus está com você. E onde o Espírito do Senhor está, há liberdade, cura, renovo e direção.